Este vídeo explica como se dá a dinâmica de resolução econômica em caso de quebra de contrato, analisando um caso fictício de patrocínio entre uma empresa e um atleta de alto rendimento. Mas por que as empresas investem em atletas? Os atletas de alto rendimento mundo afora representam um canal importante de awareness entre marcas, produtos e serviços de empresas dos mais diversos setores de uma economia e seus potenciais consumidores. Com a crescente demanda de pessoas pelo esporte de uma forma geral, os atletas famosos tornam-se astros e referências para os amantes de atividade física. O poder referencial é uma importante ferramenta de marketing para a efetivação da venda de produtos e serviços em geral. Então, se uma empresa patrocina um atleta, é esperado que ela aumente seu market share e, por consequência, seu lucro. Imaginemos um caso. Consideramos Vitão um consagrado nadador brasileiro que, desde seu início no esporte profissional, quebrou recordes mundiais e venceu todas as provas que participou até hoje. É o atleta número 1 do mundo em seu esporte e um dos mais respeitados globalmente. Vitão, quando atingiu o auge de sua carreira, conseguiu um patrocínio na GDV, uma empresa consolidada e líder do setor de cuidados pessoais, cujo principal produto são lâminas e aparelhos de barbear que têm alta tecnologia e valor agregado. Recentemente, Vitão e a empresa GDV avançaram nas relações comerciais e tornaram o patrocínio vitalício para o atleta. Ao final de sua carreira, com um patrocínio em vigor, Vitão participou de sua última competição profissional, o Campeonato Mundial de Natação. Como de costume, após a realização da prova, os atletas são selecionados para o exame de antidoping. Vitão foi selecionado e realizou o exame. 2 meses após a realização do exame, para sua surpresa e de todos, inclusive Vitão, o resultado o acusou a presença de uma substância considerada ilícita pela Federação Internacional de Natação, o órgão máximo do esporte. O caso teve repercussão mundial e o atleta perdeu todos os títulos que conquistou nos últimos meses, além dos resultados obtidos em sua última competição. O atleta, no entanto, afirmou que ele não sabia que havia ingerido a substância que o denunciou. Na realidade, houve uma mudança em sua dieta de suplementos, aprovada apenas pelo seu técnico, que incluiu a substância no complexo do suplemento que Vitão tomava diariamente. O técnico confirmou tal afirmação, ou seja, o atleta não teve a intenção de ingerir tal substância. Mesmo assim, a empresa GDV foi impactada pelo caso e isso ocasionou uma piora na percepção dos consumidores com relação à empresa, o que resultou na perda do posto da GDV de top of mind do setor e forte retração nas vendas após a notícia. Então, para esse caso, qual é a decisão eficiente do ponto de vista econômico? O atleta deve ou não ser responsável pela quebra de contrato? Para chegarmos à conclusão, vamos analisar as determinantes de um contrato entre patrocinador e patrocinado, realizar análise ex ante e ex post, para então encontrar a melhor solução econômica. Os contratos de patrocínio diferem entre si, pois dependem das características das empresas e seus objetivos com seus patrocinados. Consideraremos para este caso um contrato padrão de patrocínio entre Vitão e a empresa GDV, mas que inclui o termo vitalício para uma parte do patrocínio, a Bolsa Auxílio. Chamamos a atenção para os seguintes pontos. As obrigações da empresa patrocinadora. O contrato permeia todos os custos que o atleta teve em sua trajetória profissional a partir do firmamento do contrato. Os valores foram pré-acordados por ambas as partes, patrocinador e patrocinado, respeitando possíveis variações, mas dentro de um limite também pré-estabelecido. Isso inclui despesas com viagens para as competições, despesas com infraestrutura para treinos, despesa com equipe técnica, despesas com alimentação e suplementação, cuidados médicos e produtos de cuidado de higiene pessoal, que são contemplados pelo portfólio da companhia. O valor pago, que é a soma dos valores dos custos citados anteriormente, são pagos ao atleta ao final de cada mês, após envio dos comprovantes do pagamento dos mesmos pelo atleta. Há o pagamento de uma bolsa auxílio de valor pré-acordado entre as partes. A bolsa auxílio é referente ao uso de imagem do atleta por parte da empresa em seus materiais de marketing, em qualquer plataforma de veiculação de mídia e ter estampado nos materiais de competição e pré-competição do atleta a logomarca dos produtos da empresa patrocinadora. O pagamento desta bolsa auxílio é feito anualmente em 2 parcelas.
no começo de cada semestre, por 40 anos contados a partir do firmamento do contrato. Quanto às obrigações do atleta patrocinado, o atleta patrocinado declara que conhece os objetivos sociais da empresa patrocinadora e se compromete a zelar pelo nome da empresa de forma a manter imaculada tal empresa, promovendo todas as condutas comuns e inerentes aos deportistas. Promoção dos produtos da empresa e de suas campanhas institucionais pelo atleta, através de suas interfaces de mídias sociais e presença em eventos da empresa patrocinada. Quanto à rescisão do contrato, o contrato será rescindido caso uma das partes descumpra o pactuado nas cláusulas deste instrumento. Com a rescisão do contrato motivada por qualquer das partes, ficará o atleta patrocinado desobrigado de cumprir com suas obrigações, bem como a empresa patrocinadora a cumprir com as obrigações cabíveis a ela. Com esses elementos, partimos agora para a análise ex ante da quebra do contrato. Para início da nossa análise, devemos considerar que existem riscos quando dois indivíduos negociam sobre a transferência do direito de utilizar-se de um recurso. O risco advém de um possível incentivo que uma das partes tem de não cooperar e obter um payoff maior do que se a decisão for de cooperar juntamente com o outro indivíduo. Surge então a necessidade de algum mecanismo que faça com que os indivíduos cooperem, gerando o melhor resultado no agregado para a economia. Mas ainda é necessário um mecanismo que contemple um elemento que force o cumprimento de deveres fundamentais do acordado entre as partes. O mecanismo em questão são os contratos. É da natureza dos contratos prover o enforcement, principal elemento que compõe um contrato, que são capazes de estabelecer as obrigações e os benefícios do acordo firmado entre as partes. Porém, dado o princípio da racionalidade limitada dos agentes, é comum que os contratos não contemplem todos os riscos e soluções possíveis referentes a essas situações que expõem as partes do contrato. Ou seja, os contratos, por definição, são imperfeitos e contêm lacunas, as quais podem originar a decisão de se romper o contrato. Uma origem para a lacuna contratual é a assimetria de informação. A assimetria pode surgir a partir de alguns fatores. Dentre eles, pensando em nosso caso, destacamos o risco moral. Existem ainda a seleção adversa e problema do principal agente. Na abordagem teórica, o risco moral se faz presente quando a probabilidade da perda depende das ações do agente e estas não podem ser observadas pelo principal. Para o nosso caso aplicado, então, a probabilidade da perda depende das ações do atleta patrocinado e estas não podem ser observadas pela empresa patrocinadora. O fato do atleta ter ingerido substância ilícita antes da competição foi uma ação que ocasionou perdas para a patrocinadora. Então, o atleta patrocinado tem maiores condições de saber sobre sua mudança de comportamento, no caso da sua mudança na dieta de suplementos, do que a empresa patrocinadora, porque ele passa por acompanhamento frequente da equipe médica e tem acesso aos resultados dos exames. Para a análise ex post, será definido a quem caberá arcar com os custos de rompimento do contrato, ou seja, a qual era a parte que possuía menores custos em lidar com os riscos que não haviam sido previstos no contrato. Definição esta que esclarece o conceito de tomador de risco eficiente. A barganha efetiva considera as condições negociadas pelas partes. Diferentemente da barganha efetiva, a barganha hipotética consiste nas condições que as partes teriam acordado caso tivessem barganhado todo o risco relevante. A barganha hipotética, então, leva em conta a negociação que ocorreria entre as partes, caso não houvessem custos de transação, ou seja, a análise normativa do teorema de Coase. O teorema diz que as partes negociariam entre si para chegar a um acordo eficiente. Caso as partes pudessem imaginar e prever um caso desse tipo, quais custos cada uma teria para fazê-lo? Sendo assim, quais medidas a empresa patrocinadora poderia ter tomado para evitar esse caso e quais custos estariam envolvidos nesse tipo de prevenção? O mesmo raciocínio vale para a outra parte, o atleta. A empresa poderia pagar um laboratório para fazer testes semanais no atleta, dessa forma saberia com alguma periodicidade quais substâncias o mesmo estava ingerindo em sua dieta, como uma espécie de auditoria do exame realizado. Por outro lado, o atleta poderia simplesmente fiscalizar a própria dieta, lendo e acompanhando as recomendações de seus médicos. Para os dois casos, há certos custos presentes para ambas as partes, no entanto, eles diferem bastante entre a primeira e a segunda opção. Caso essa responsabilidade coubesse exclusivamente à empresa patrocinadora, haveria seleção e pagamento do laboratório para realizar os testes no atleta. Outro grande custo de transação dessa alternativa é a necessidade de ter acesso a dados que são confidenciais ao atleta, que precisariam de uma autorização ou de seu consentimento, que poderiam estar contemplados no custo do contrato. Na segunda solução, o atleta poderia não ter mais custos monetários, apenas deveria saber quais substâncias pode ou não ingerir, uma vez que ele já tem acesso ilimitado aos seus exames.
Isso implica apenas no fato dele mesmo ou alguém que já cuida de sua carreira, o seu empresário, por exemplo, constantemente ler e checar os medicamentos e suplementos que ingere, o que dialoga com a intenção declarada do atleta de zelar pela imagem da empresa e também com os princípios de seu esporte. Dessa análise, é possível concluir que os custos monetários de transação do atleta para prevenir esses riscos são inferiores ao da empresa patrocinadora. Dessa forma, ele pode ser considerado o tomador de risco eficiente, pois com menores custos poderia prever e evitar essa situação. O contrato ideal gerado a partir da análise ex post deveria, portanto, incluir a cláusula de que o atleta deveria checar os resultados de seus exames regularmente e, constatando alguma alteração que o colocasse em risco sua integridade física ou moral, comunicar à empresa e buscar imediatamente normalizar sua condição. A solução econômica é quem vai arcar com o prejuízo, mesmo que isso envolva ambas as partes. No caso apresentado, o atleta é o tomador de risco eficiente, ou seja, possui os menores custos de prevenção para prever tal situação apresentada. Sendo assim, o atleta seria o responsável pela quebra de contrato. Dessa forma, diante do prejuízo inferido à empresa, o atleta poderia pagar um valor referente a uma multa da quebra de contrato. Essas são as nossas referências. Paz. E muita luz!